o orgânico representa, numa avaliação, a gente chama tecnicamente gravimétrica, significa identificação do tipo de resíduo que existe no nosso lixo urbano, o orgânico representa 50% do volume gerado no lixo urbano. Se nós pensarmos dessa forma e nós formos a oportunidade de tratar o lixo ou transformar o nosso lixo em algumas oportunidades, podemos minimizar imediatamente essa proporção que passa a ser dos problemas do lixo, a grosso modo falando. Porém, vale acrescentar que nesses 50%, apesar de dos levantamentos apontarem que é do lixo diretamente gerado nas nossas residências, nós temos que pensar também que existem dentro de um município os chamados grandes geradores. Os grandes geradores nada mais são que os comércios. Alguns pequenos municípios que não têm atividade necessariamente rural, que não têm atividade necessariamente industrial, ela vive, as responsabilidades, ela passa a não ser necessariamente compartilhada. A prefeitura, ela recolhe, mas muitas das vezes, por falta de recurso, por falta de condições próprias de dar um tratamento, apesar da legislação existir, ela passa a identificar um espaço físico para descarte. Vamos chamar assim, o que popularmente nós conhecemos como lixões. Em algumas regiões do Brasil, apesar do governo federal estar dizendo que diminuiu aí 500 lixões no Brasil, que eu não acredito que esse número seja real, até porque quando se mostra esses números, ainda não apontou quais as cidades que deixaram de ter os seus lixões, então tenho essa expectativa de que essa lista um dia venha aparecer quando eles apontarem esses números. Eu mesmo já tentei fazer alguns trabalhos com os pequenos municípios, e muitas das vezes eles não têm recurso econômico, até porque a atividade econômica depende muito do que o governo manda para subsídio desses municípios, desses pequenos municípios, então eles não conseguem fazer esse tratamento e não têm coragem, por questões políticas, de cobrar a responsabilidade dos geradores, dos chamados grandes geradores, que são os comércios ou mesmo as indústrias. É uma responsabilidade direta, está na legislação, todo gerador tem que tratar, dar um destino adequado, de tratamento, se possível. Isso não acontece. Então, a gente pode criar essas oportunidades, como nós temos aqui no meu relacionamento, seja em algumas pessoas que já participam e assistem as minhas lives, ou pessoas que estão participando dos meus cursos sobre compostagem. Essas pessoas criaram, seu tratamento domiciliar. E à medida que criaram o domínio do conhecimento do que é uma compostagem, dos seus problemas, das suas dificuldades, ela passou a ampliar o olhar sobre a compostagem. Alguns casos, algumas pessoas fazem isso voluntariamente. Então, temos algumas situações de pessoas que se juntaram em grupos comunitários e passaram a fazer compostagem, reunindo um grupo de uma pequena comunidade. Mesmo aqui em São Paulo, uma mega metrópole, entre os meus alunos do curso, nós temos pessoas que estão participando do curso para ampliar o seu conhecimento técnico também, dentre outros objetivos, tratando esse resíduo orgânico nesse pequeno grupo, uma pequena comunidade, vamos chamar assim. Não é um bairro, pessoas que tiveram iniciativa, se reuniram para fazer esse tratamento. Na medida que isso passa a ser uma oportunidade, nós temos também as pessoas que empreenderam. São aqueles que recolhem porta a porta, cobram uma taxa, levam para o ambiente. Isso tem acontecido em cidades do Brasil inteiro, possam, em uma escala muito menor, até porque tem estados como o de São Paulo, que até um certo volume flexibiliza a burocracia do licenciamento ou isenta, e aí, numa condição um pouco menos volumoso, mas já considerando um volume maior do que aquilo que é a oportunidade dele tratar somente o residencial, à medida que você vai controlando, você vai olhando, você vai vendo, entre aspas, o lixo orgânico, ele deixa de ser lixo porque ele passa a ser um resíduo. E eu gosto de dizer que ele é uma matéria-prima para a oportunidade de tratar, para fazer uma compostagem. Então, ela é matéria-prima, ele não é um lixo. O lixo é aquilo que nós descartamos e não estamos dando vida, que nós não estamos considerando, simplesmente estamos descartando. O resíduo orgânico, ou como a própria lei diz, ele deve ser tratado na agricultura. Muitos dos resíduos, não urbanos necessariamente, mas da própria agroindústria, que nós também, dependendo da situação, algumas pessoas tratam como lixo orgânico, ele é tratado como matéria-prima de um processo, e hoje ainda, com esse problema constatado da possível falta de fertilizantes, o adubo orgânico já está sendo discutido como um potencial substituto fertilizante importado.